A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é um daqueles filmes de origem de vilões que não tentam fazer com que o vilão pareça um mocinho mal compreendido. Pelo contrário, na verdade a gente vai ver nesse filme como que o futuro vilão já estava lá na forma que ele enxerga as outras pessoas. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vim falar de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é o novo filme de Jogos Vorazes. Mas é aquele novo filme que não é uma continuação, é uma prequel, né? Um prelúdio, eu não gosto muito da palavra prequela, como fazem em português, eu prefiro prelúdio. Basicamente, uma história que se passa antes da história principal. E esse aqui é o meu vídeo sobre esse filme. Eu vou evitar grandes spoilers aqui, caso você ainda não tenha assistido. Mais pra frente, quando eu for falar de algumas coisas mais específicas, eu aviso caso vocês queiram pular, então fiquem tranquilos caso vocês ainda não tenham visto, beleza? Como eu mencionei aqui, esse filme é um prelúdio da franquia Jogos Vorazes. E aí a questão que fica é, você precisa ter visto todos os filmes de Jogos Vorazes pra entender esse filme, pra aproveitar ele? Ou então, talvez você tenha visto esses filmes, mas faz muito tempo. Afinal, o último filme de Jogos Vorazes, A Esperança Parte 2, saiu lá em 2015. Ou seja, já faz quase uma década que a gente viu a conclusão da história da Katniss e também acompanhou toda a participação do Presidente Snow, que é o personagem principal desse novo filme. Esse filme é como se fosse a história de origem de vilão do Presidente Snow, que é esse personagem super importante dos filmes de Jogos Vorazes. Mas eu vou arriscar aqui, eu acho que você não precisa necessariamente ter visto todos os filmes de Jogos Vorazes pra entender o que se passa aqui, não. Eu acho que esse filme novo se preocupou bastante em ser autoexplicativo, em não depender que as pessoas vissem os outros filmes pra entender o que tá rolando ali. Eu vi os filmes de Jogos Vorazes, mas eu vou dizer que faz muito tempo que eu não assisto, faz muito tempo que eu não revejo, e eu também não li os livros ainda, apesar de ser uma vontade que eu tenho. Eu quero muito ler os livros um dia. E mesmo assim, foi muito tranquilo entender o que se passa nesse filme. Ele obviamente conversa com a história de Jogos Vorazes, mas ele conversa de um jeito bem tranquilo. Eu acho que ele pode ser um ponto de entrada muito bom. O que não acontece necessariamente com todas as prequels. Muitas vezes tem uma enxurrada de referências, de coisas que você só consegue pegar o contexto se você já tiver visto o que vai acontecer no futuro. É até por isso que esse tipo de história costuma ser bem difícil de executar. Tem muitos desafios quando você vai fazer um prelúdio. Por exemplo, se você vai contar a história de um personagem que aparece nas histórias posteriores, você pode até colocar esse personagem correndo risco de vida no prelúdio, mas o público já sabe que esse personagem não vai morrer, porque ele tá ali no futuro na história. Por outro lado, em algumas dessas histórias, quando você vai colocar algum personagem que não tá nas histórias do futuro, mas tá no prelúdio, as pessoas acabam imaginando que ou esse personagem vai acabar morrendo durante a história de prelúdio, ou pelo menos vai se afastar e tem que ter alguma explicação plausível para que essa pessoa não esteja na história no futuro. No caso da Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, isso é um pouco mais tranquilo, porque a gente tá falando de uma história que se passa décadas e décadas antes de Jogos Vorazes. O Presidente Snow já é bem mais velho quando a gente vê Jogos Vorazes, e aqui ele ainda é um estudante, então eu diria que a gente tá falando de umas 6 décadas por aí de diferença entre as duas histórias. Me corrijam se eu estiver errada, tá? Nessa altura da história, a Katniss, protagonista de Jogos Vorazes, ainda tá bem longe de nascer, e a gente tá num período em que todo aquele governo distópico mostrado em Jogos Vorazes ainda tá se instaurando. O filme se passa num período bem pós-guerra. E aí aqui eu vou só contextualizar como é essa sociedade muito rapidamente, caso alguém não tenha visto Jogos Vorazes, não tenha visto esse filme ainda, tá? Mas bem rapidinho mesmo, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo explicando como funciona a Panem e tudo mais, porque eu acho bem interessante essa construção de mundo da Suzanne Collins. Mas bora lá. De novo, é de uma forma bem simplificada, tá? Você tem uma sociedade que é dividida entre a capital e 12 distritos. Cada um desses distritos tem alguma especialidade, então tem o que produz mais carvão, tem outro que produz mais outra coisa. Mas o importante pra gente entender aqui nessa história é que houve um conflito, houve uma rebelião e a capital prevaleceu sobre os distritos. Então a capital, como vencedora da guerra, dita as regras. E aí os distritos são muito controlados pela capital e eles têm que ser lembrados o tempo todo dessa derrota deles. E uma das formas principais que eles usam pra isso são os tais dos Jogos Vorazes, que funcionam basicamente assim. Todo ano são sorteados 2 adolescentes de cada um dos 12 distritos, um homem e uma mulher. Ou seja, são 24 sorteados ali. E esses adolescentes são levados para a capital e lá eles competem nos tais dos Jogos Vorazes, que é basicamente uma luta até a morte e
o último que sobreviver ganha. Jogos Vorazes não é a única obra a usar esse tipo de competição. Eu fiz um vídeo, inclusive, há alguns anos, sobre Round 6, Battle Royale e outras obras que usam esse tipo de competição. Eu vou deixar linkado aqui na descrição pra quem quiser ver. Mas ok, quem viu Jogos Vorazes da história principal já tá careca de saber como isso funciona. A gente viu a Katniss participar dos Jogos Vorazes. Só que aqui a gente tem uma abordagem bem diferente dos jogos, porque o nosso protagonista não é um participante, ele é um dos mentores, uma pessoa que tem como função ajudar um dos competidores ali na arena, garantir que essa pessoa vá sobreviver um pouquinho mais. Então isso já é uma abordagem bem diferente do que a gente tem na franquia principal. O foco do Coriolanus Snow, o protagonista, não é sobreviver na arena, e sim fazer com que uma outra pessoa sobreviva lá dentro, usando todos os meios que ele tiver pra isso. Ele é um cara que mora na capital, ou seja, ele não compete nos Jogos Vorazes. E além disso, ele faz parte da elite. O pai dele era uma pessoa importante ali da capital. Só que essa família Snow tem basicamente só nome, porque dinheiro mesmo eles não têm, eles estão falidos. E a última esperança, vamos dizer assim, do Coriolanus, que é apelidado de Corio, a última esperança dele seria ter sucesso como mentor nos Jogos Vorazes e com isso conseguir um prêmio, que é uma grana ali, tipo uma bolsa de estudos muito boa, um prêmio de dinheiro, assim, que ia salvar a família dele. E aí a gente chega na outra grande personagem nesse filme, por ordem de importância, que é a Lucy Greybeard, que é a competidora que o Corio foi encarregado de ser o mentor. Ela é uma competidora pelo Distrito 12, que mais pra frente em Jogos Vorazes seria o mesmo distrito da Katniss, mas ela é completamente diferente da Katniss, o que eu acho ótimo, porque se fosse a mesma história, não ia ter graça. Enquanto a Katniss, que a gente viu nos outros filmes, tinha muita habilidade com arco e flecha, ela tinha muita noção de sobrevivência, a Lucy Gray, ela não tem muita habilidade de combate. Ela não é super treinada em determinada técnica, determinado tipo de arma, mas ela tem uma coisa que é justamente o que diziam que faltava na Katniss na história dos filmes, que é o carisma, a capacidade de ganhar as pessoas muito facilmente. A gente sabe que a Katniss tem um carisma, mas é um pouco diferente, não é essa coisa de showbiz, sabe? A Lucy Gray é uma cantora, ela tem uma voz muito bonita e a partir do momento que ela é selecionada para os Jogos Vorazes, ela já canta e isso faz com que ela se torne imediatamente uma curiosidade para a capital. E uma curiosidade também pro Corio, que tem agora como missão de vida fazer com que essa garota vença os Jogos Vorazes, ou pelo menos que ela se torne extremamente popular, porque isso pode fazer com que a audiência dos Jogos Vorazes aumente. E isso é uma das coisas mais interessantes do filme pra mim, que ele conversa muito sobre a natureza de espetáculo dos Jogos Vorazes e como isso é construído. Quando a gente vê a história lá na frente, os Jogos Vorazes são realmente um baita espetáculo, tem desfile, tem uns vestidos mega elaborados, mas nesse momento do filme Prelúdio, os Jogos Vorazes estão começando, a gente tá na 10ª edição deles, então eles são uma ferramenta meio recente ainda, tá um desenvolvimento rolando. E o governo da capital tá inclusive questionando se eles devem continuar a fazer os Jogos Vorazes porque a audiência tá caindo ano após ano. Então se discute muito na história o que faz as pessoas quererem assistir a uma transmissão de Jogos Vorazes. O que faz com que o povo de Panem se interesse por esse tipo de competição sangrenta. Em relação a esse aspecto, rolam muitas discussões interessantes, na minha opinião, entre o Coriolanus e alguns dos personagens coadjuvantes. Isso dá muito no contexto da escola dele, cada um dos colegas dele também se transformou em mentor, eles todos estão competindo para ver quem é o melhor mentor, e eles discutem sobre a natureza dos jogos. Eu acho que o que mais protesta contra a existência deles é o Sejanus, que é um garoto meio novo rico, assim, que fala sobre como ele acredita que os Jogos Vorazes são uma coisa bárbara, né, uma coisa que não deveria acontecer, meio que funcionando como a consciência do público ali, na minha opinião. Mas tem também dois personagens do núcleo mais adulto, vamos dizer assim, dos acadêmicos ali dessa escola, que participam dessa discussão, que são o professor Highbottom, que é interpretado pelo Peter Dinklage, e a doutora Gall, interpretada pela Viola Davis. O professor Highbottom, ele tem uma visão mais pessimista em relação aos jogos, é aquela coisa de, não tá dando audiência, sei lá, né, vocês vão fazer esse desafio aí de ser mentor, vamos ver qual é. E ele parece muito empenhado em prejudicar o Corio no sucesso dele, enquanto a Doutora Gall parece interessada no Corio, porque ele tem algumas ideias refrescantes para os Jogos Vorazes. Eu gostei muito da Viola Davis nesse papel. Ela tá bem cientista maluca, assim, uma vibe um pouco Willy Wonka, mostrando cada vez umas engenhocas diferentes. Eu acho que ela tá um pouco caricata no papel, mas eu não me importei nesse caso porque eu acho que ela já traz aquilo que a capital iria se tornar nos Jogos Vorazes mais pra frente, sabe?
sabe? Essa coisa bem frenética, expressões fortes, uma coisa um pouco mais de caricatura. Então acho que a Dra. Gol, por mais que destoie um pouco do resto do filme, eu acho que ela encaixa com a franquia. Não sei se faz sentido o que eu falei. Já o Peter Dinklage no papel de Highbottom, eu acho que ele tá bem, mas ao mesmo tempo eu fiquei com receio de ser um caso de typecasting. Typecasting é quando chamam a pessoa sempre pra fazer meio que o mesmo papel. E no caso desse personagem, eu não sei se ele é assim no livro também, mas ele é uma pessoa bem amargurada, um pouco irônica, cínica ali, né? Usa muito sarcasmo e tem vício em substâncias. Dá pra ver que ele tenta meio que apagar o passado, consumindo muitas substâncias entorpecentes ali. Isso me lembrou muito o Peter Dinklage no papel do Tyrion Lannister, que por mais que tenha um pouquinho mais de pé na comédia no começo, ele também tem essa vibe bem parecida com a do Highbottom. E eu sei que o Peter Dinklage tem um alcance muito maior do que esse. Ele fez Cyrano, por exemplo, mais recentemente. Então eu acho que pode ter sido ou uma coisa do próprio papel, que botaram o Peter Dinklage bem na caixinha do Tyrion Lannister ali pra fazer o Highbottom, ou uma coisa de direção mesmo. Me digam aqui nos comentários. Aliás, como eu falei do livro aqui, eu recebi ele num press kit. Isso não é uma publi, tá, pessoal? Ninguém está me pagando pra fazer isso, mas me mandaram um livro de graça. Então é importante eu sinalizar aqui. Eu ainda não comecei a ler ele e eu queria saber a opinião de vocês. Se é melhor eu começar a ler pela trilogia Jogos Vorazes ou pela Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. De qualquer forma, eu vou colocar o link dele e também da trilogia aqui embaixo. Novamente, isso aqui não é uma publi da editora, mas se você compra pelo link afiliado, você não gasta nada mais e você ajuda o canal. Então, se você estiver considerando ler os livros, compra pelo meu link que você me ajuda. Continuando aqui, eu acho que esse filme aborda duas coisas muito bem, né? O desejo na forma de ganância, né? O desejo de poder, o desejo de crescer e de ganhar. E a imagem, no caso, a sua imagem projetada para os outros e também a percepção pública de determinadas pessoas. Tem uma situação que é recorrente no filme, não é só um caso que acontece, de roubo de autoria. De uma pessoa ter uma ideia e outra pessoa ir lá e assumir os créditos por essa ideia. Não é só uma vez que acontece isso no filme e não é à toa. A gente tá falando aqui de percepção pública. Uma coisa que também vai ser bastante discutida nos filmes de Jogos Vorazes é como é importante que os tributos, os competidores dos jogos, tenham uma imagem pública muito bem confeccionada para que eles consigam ganhar o público e aí eles ganham mais patrocinadores, que no caso são as pessoas que mandam tipo itens ali para eles usarem na competição. Eles têm mais chance de sobrevivência na arena, no combate, se eles forem pessoas queridas do lado de fora. Se a galera do sofá, usando aqui um linguajar BBB, gostar deles. Mas isso é uma coisa que ainda tá se desenvolvendo 60 anos antes nesse filme de agora. Os Jogos Vorazes pela primeira vez vão ter esse sistema que você pode mandar itens pra galera em campo. E é um sistema bem rudimentar ainda. Mas mesmo assim, o Coryell já percebe como é importante a percepção pública da Lucy Gray. Ela não tem tanta força de combate assim, mas existe a chance dela ter o povo. Existe a possibilidade da maior arma dela ser conquistar as pessoas do lado de fora, para que isso se reverta em uma chance de sobrevivência dentro da arena. E ela vencer na arena, pro Coriolanus Snow, é uma oportunidade de poder, é uma coisa que ele deseja, que é revitalizar a família dele, é ser como pai, é ter sucesso e se provar ali na capital. Mas uma coisa que eu não falei muito até agora, e isso foi meio de propósito, é o que a Lucy Gray quer. Porque isso é uma coisa muito importante nesse filme. E eu acho que talvez algumas pessoas entendam como um defeito, que é não mostrar tanto assim quais são os objetivos dela. Mas pra mim, essa é a maior força de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Vou explicar. A Lucy Gray é colocada como uma personagem bastante ambígua no filme. Tem gente que vai achar que ela é de um jeito, tem gente que vai achar que ela é de outro. Ela é chamada de Songbird, que tá no título do filme, né? Ela é um pássaro no título do filme, mas ela também, desde o início, desde quando ela é selecionada como tributo, ela é relacionada às serpentes. Ela deixa uma cobra dentro do vestido de uma garota e isso aparece nas câmeras e tal. Então ela é colocada já desde o início como essa pessoa que, olha só, ela canta muito bem, que voz doce, que linda, nossa, esse vestido todo colorido, até destoa desse mundo, mas cuidado porque ela é venenosa, hein? Cuidado aí. E é muito interessante que só um desses lados é escolhido pelo Coryell pra vender pro público. Ele quer que ela cante novamente pra todo mundo. A cantoria dela, a voz dela, são os maiores chamarizes pra que o público goste dessa concorrente. E a Lucy Gray tem consciência disso, ela é uma personagem muito perspicaz. Inclusive, ela é muito menos resistente
diferente, na minha opinião, a entrar nesse jogo midiático do que a Katniss em Jogos Vorazes, por exemplo. A Lucy Gray entende o que o Coryell quer fazer com a imagem pública dela, e ela também trabalha essa imagem, tanto pro público que tá assistindo aos Jogos Vorazes, quanto pro Coryell, quanto pra gente, o público. Antes de entrar mais a fundo nisso, só vou abrir esse parênteses que sim, tem muita cantoria nesse filme, não é excessivo nem nada, mas sim, uma característica muito importante da personagem é que ela canta. Ela escreve músicas e ela canta músicas. Então você vai ver alguns momentos em que o foco é a música, tá? Eu sei que tem gente que não gosta muito disso, mas realmente faz parte da história. Agora, voltando aqui, uma coisa que eu gosto muito desse filme é exatamente como ele é praticamente todo no ponto de vista do Coriolanus Snow. Então a gente tá ali junto com ele o filme todo. Isso faz com que a Lucy Gray se transforme num personagem secundário ali. A gente vê muito a Lucy Gray em relação ao Coryell. A gente só vê essa personagem quando é algum acontecimento que envolve o protagonista. E eu não sei exatamente como é no livro, isso é mais difícil de fazer em filme do que em livro, mas, na minha opinião, é um caso de narrador não confiável. A gente não sabe nada sobre a Lucy Gray que não tenha passado pelo filtro do Coryell. Em livro isso costuma ser um pouco mais fácil, porque a gente tem acesso aí aos pensamentos daquele personagem, mas eu acredito que no filme eles conseguiram transmitir muito bem o que ele tinha de impressão da Lucy Gray e como isso não é necessariamente a verdade. Como a situação é muito mais ambígua do que parece. Se a personagem é mais pássaro ou mais serpente, ou os dois, isso é uma discussão que fica pro público, fica pra quem assiste. Porque o que a gente tem é só a impressão, é só a vivência do nosso protagonista, futuro vilão, que entende que naquela sociedade imagem é tudo, mas não consegue ver as imagens projetadas ali na frente dele. Eu queria desenvolver mais esse ponto, mas pra isso eu vou ter que trazer alguns detalhes que algumas pessoas podem considerar spoiler. Eu não pretendo revelar grandes coisas do filme, aqueles detalhes, assim, importantíssimos da trama, mas eu quero falar mais a respeito da Lucy Gray e a forma como o Snow vê essa personagem. Então, caso você considere isso um spoiler, vai lá ver o filme, volta aqui. Mas se você quiser só pular esse trecho do vídeo, eu vou deixar aqui o tempo pra você ir lá. Beleza, todo mundo avisado, bora lá. Uma obra que esse filme me lembrou muito foi Dom Casmurro, o livro de Machado de Assis, que caso você não conheça, nunca tenha lido, tem 800 mil resumos aqui no YouTube, mas uma das questões mais discutidas a respeito de Dom Casmurro é, será que Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? E eu sei que pode parecer que isso não tem nada a ver, mas na minha opinião tem tudo a ver com a relação entre Coryell e Lucy Gray. Primeiro que, como eu falei lá atrás, a gente tem uma história contada pela perspectiva do Coryell, não da Lucy Gray. Então o filme é construído para que a gente só veja essa personagem pelos olhos desse cara. Então a gente vê como ele age em relação a ela, as vantagens ou possíveis falhas de caráter que ele enxerga na Lucy Gray, e a gente vê surgir esse romance entre o mentor, que é da elite, mas ao mesmo tempo esconde uma vida mais humilde, e a garota que vem ali da ralé, né? A garota que vem dos distritos para ficar com o cara da capital, ela que encanta todo mundo com essa independência que ela tem, mas ao mesmo tempo consegue enfeitiçar as pessoas com essa voz muito bonita. Ela consegue perceber que ela vai conseguir mais vantagens se o cara se apaixonar por ela. E o cara realmente se apaixona, mas o amor dela é uma coisa meio duvidosa, porque ela já tinha um outro relacionamento, que a gente não sabe se ela tá ou não ainda envolvida com a pessoa, se é uma coisa que ficou no passado ou não, se ela se importa com o protagonista ou não. Até porque, né, a partir do momento que ela não precisa dele, ela dá uma sumida, e ele não, ele cai no canto dela, ele faz tudo por ela, ele arrisca a própria reputação, fazendo com que ela tenha vantagens, arrisca a própria família, deixa a vida pra trás pra ficar com essa personagem, tudo em nome dessa falsa promessa que ela teria feito, dessa canção muito bonita que ela cantou no ouvido dele e fez com que ele ficasse enfeitiçado e fosse correndo atrás dela. Quando esse passarinho aí, que cantou lindas canções no ouvido dele, é pressionado pela verdade, se revela uma serpente traiçoeira que nunca amou de verdade. E azar o dele que foi bobo de acreditar nessa imagem projetada, de não ter visto a verdade. Mas, gente, é lógico que aqui eu tô falando
sob a perspectiva do Corey. Eu não tô falando o que aconteceu de verdade. É uma versão do que pode ter acontecido. E é justamente por isso que eu pensei no Dom Casmurro. Pra quem não sabe, Dom Casmurro é contado na perspectiva do Bentinho, que é esse cara que tá contando ali a história do passado dele. Ele conta como ele se tornou esse cara amargurado que a gente vê hoje em dia. E isso vem desde a juventude dele, quando ele se apaixonou por uma garota chamada Capitu, que vinha de uma vida mais humilde, enquanto o Bentinho já era mais da elite, e que tem, de acordo com o Bentinho, essa forma de ganhar os outros, né? Ela consegue atrair as pessoas com os tais dos olhos de cigana oblíqua e dissimulada, que é a forma com que o Bentinho descreve a Capitu. E aí vocês vão ver todos os professores de literatura explicando por que essa expressão, mas ela vem justamente de um estereótipo em relação a povos nômades, que são formados por vários grupos, né? Tem os Roma, os Calon, os Sinti, e o termo cigano é usado como um termo guarda-chuva para vários desses povos. Inclusive, eu fui até conferir se hoje em dia se usa a expressão cigano para falar desses povos, porque eu sei que a palavra em inglês usada para generalizar é uma palavra considerada racista hoje em dia. Mas em português não, existem pessoas que se identificam como ciganas e existem pessoas que não ligam do uso da expressão, mas o ideal é você perguntar para a pessoa de qual povo ela é, se ela é Roma, se ela é Sinti, se ela é Calon, e ela mesma vai te dizer como ela prefere ser chamada. De qualquer forma, por mais que o uso da expressão cigano não seja considerado problemático por si só, muitas vezes ele é usado com uma conotação muito negativa e estereotipada, como é o caso dessa frase do Machado de Assis, porque quando ele fala que a Capitu tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada, ele tá dizendo que a Capitu tá enganando, que ela tá sendo dissimulada, que ela tá enfeitiçando aqueles homens. E isso, obviamente, é um estereótipo, é uma fala extremamente negativa em relação aos povos nômades. Mas por que eu estou trazendo isso aqui pra esse vídeo? Eu juro que tem a ver. Porque essa perspectiva e mais o protagonista não é a única semelhança que tem entre Dom Casmurro e a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E as semelhanças também não param em um cara da elite que acredita que foi enganado por uma mulher de origens mais humildes, que ele fica duvidando ali ao longo da vida, achando que ela foi desleal a ele. E tenta meio que provar isso pra gente que tá lendo a história ou vendo o filme. Tem mais uma semelhança bem importante, que a Capitu, ela é descrita como cigana, mas a Lucy Gray, nossa personagem de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, ela é inspirada nesses povos nômades. Ela diz no filme que ela não é exatamente do Distrito 12, ela não faz parte exatamente de lá, porque o povo dela, que é o Couve, né, ele é um povo nômade. Existe essa inspiração e quando você vai ver até a música que é tocada pelo grupo do Couve, evoca bastante alguns dos estilos de música dessas culturas. Então a Lucy Gray, ela não é descrita como alguém que tem olhos de cigana oblíqua e dissimulada, mas ela é pertencente a um povo que faz referência a esses povos do mundo real e que com isso acaba sendo lida sim com determinados estereótipos. E aqui eu acho bem importante dizer que eu não tô criticando a obra por isso, pelo contrário, eu acho que a obra usa esses estereótipos exatamente para confundir o público em relação a Lucy Gray. Eu queria pedir para quem fizer parte desses povos nômades ou for descendente para comentar aqui embaixo o que achou da representação, porque eu não vou poder dizer se é uma representação positiva ou negativa. Então, nem prioridade a opinião em relação a isso das pessoas que realmente estão envolvidas com isso, mas eu, numa perspectiva externa aqui, não vi uma representação negativa ali. Posso estar errada, tá? Mas eu acredito que tudo isso seja usado para que a gente compre mais facilmente a história que o Coriolanus Snow tá tentando contar, de como ele foi enganado por alguém que enfeitiçou o coração dele com uma bela música, como um pássaro, e que na verdade se revelou uma serpente. Sendo que o filme mostra muito bem pra gente que existem outras interpretações possíveis. São até muito mais possíveis e plausíveis do que essa. A gente conhece a Lucy Gray, o momento em que ela tá lutando pela sobrevivência, em que existe, obviamente, uma diferença de autoridade e de poder ali. A gente vê que os alunos ali da escola da capital, eles são muito mais protegidos, né? Eles são muito mais valiosos do que os tributos dos distritos que estão lá. Isso sem nem levar em conta as origens nômades da Lucy Gray. Tô falando dos tributos como um todo, porque a galera dos distritos é considerada ralé, considerada dispensável, enquanto os cidadãos da capital são vidas importantes a serem protegidas. Então já existe esse degrau muito grande entre os dois. Já é uma relação de poder muito diferente. E praticamente todas as atitudes que o Coryell toma em relação a Lucy Gray são por conta própria, não necessariamente porque ela pediu, inclusive a de ir atrás dela depois. Mas isso quer dizer que ela necessariamente detestava ele e nunca foi real? Não quer dizer necessariamente. Pode ser que ela tenha se apaixonado por ele. Pode ser que o sentimento seja real. Pode ser que ela tenha acreditado
acreditado nele até próximo do final. E o interessante é que a gente não vai saber 100%, a menos que seja lançada a versão que tem todos os pensamentos da Lucy Gray. Não sei se no livro é assim, imagino que não, porque eu acho que perderia muito da graça. Mas o grande trunfo da história, na minha opinião, é que você pode até interpretar a história como o Corey o interpretaria. Mas se você quiser olhar com mais cuidado, você consegue encontrar outra versão muito mais plausível e muito menos baseada nos estereótipos que o personagem quis acreditar. É por isso que eu acho que existe tanta semelhança com o Dom Casmurro. Quando uma pessoa diz Capitu traiu Bentinho ou Capitu não traiu Bentinho, ela tá simplesmente cravando uma coisa que não tá ali e não dá pra gente dizer, porque a gente tá acompanhando a perspectiva de apenas um desses personagens da história. Um personagem que tá extremamente enviesado e que inclusive usa estereótipos raciais pra descrever a personagem, pra que esses estereótipos pautem a nossa percepção dessa personagem. E assim como o Bentinho se tornou esse casmurro, esse cara amargo que não gosta de conversar com ninguém, que só fica pensando na desilusão que ele teve, a gente vê como o Coriolanus Snow se tornou esse cara amargo, esse mastermind e vilão que aparece em Jogos Vorazes. Seria muito fácil se a história fosse só ai, tadinho, ele era super bonzinho, mas partiram o coração dele. Que por incrível que pareça, eu vi algumas pessoas em redes paralelas aí falando, ai, coitadinho dele, ele fez de tudo e não deu certo, usaram ele. E o filme não tá tentando justificar as atitudes dele, ele tá mostrando pra gente justamente que ele tinha essa forma enviesada de ver as coisas e tinha uma sede de poder muito grande. Muitas das atitudes dele são ambiciosas e ambiciosas até demais, a ponto dele considerar que todo mundo é como ele, traiçoeiro, alguém que tem um canto muito doce, mas no fundo é uma serpente. Eu gostei muito de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, tem muita coisa a mais que eu poderia falar do filme, mas eu acho que eu já falei muito por aqui. Eu realmente gostei muito da forma que foi colocada a personagem da Rachel Zegler e a relação entre ela e o protagonista. E a história me deu vontade de rever os filmes de Jogos Vorazes e até ler os livros. Queria saber o que vocês acharam e quais as respostas que vocês teriam para os questionamentos que eu fiz ao longo do vídeo. O que vocês acham da natureza da relação entre esses dois personagens? Vocês acham que faz sentido o que eu falei? Ou nada a ver, eu só comparei duas obras muito diferentes e realmente eu viajei aqui? Comenta aqui embaixo e se você quer saber mais de Jogos Vorazes, tem o vídeo que eu falei sobre histórias de Battle Royale, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você gostou, curtiu o vídeo, assina o canal, um beijo, até a próxima, tchau, tchau!